Olá, gente, bom dia. Quinta-feira, dia 5 de junho. Estamos aqui para mais uma devocional. O mês está avançando Tá já, né? avançando. Outro dia aí era dia primeiro. Então seja bem-vindo a mais uma devocional do Café com Deus Pai, com um tema hoje super atual e super importante para as nossas vidas. Com Jesus, tudo muda. Amém. Você está com Jesus? Ele vai tratar sobre barco aqui, São Pedro. Você está com Jesus no seu barco? Preparado para as mudanças? Vamos embora colocar o Senhor Jesus no nosso barco, né? Então Amém. seja muito bem-vindo aí à nossa devocional de hoje. Estamos aí nas nossas 3 redes sociais, né? Sim, nossas devocionais sobem todos os dias às 6:30 da manhã no Instagram, no TikTok, no YouTube. Então você pode escolher aonde assistir. Você só não pode ficar sem assistir. E principalmente compartilhe, comente. A gente quer interagir com você ao longo do dia. O que Deus falou, um desafio que Deus te deu, algo que você precisa mudar. E aí a gente quer conversar com você ao longo do dia dessas devocionais. Então que Deus te abençoe hoje. Vamos sair da maior galera que só passa o feed, né? Ah, Fique é. na devocional e, além disso, veja toda a devocional, dura aí 10, 15 minutos no máximo. Sim. E comente, gente, comente, interaja. Coloque, como a Gisele falou, uma experiência que a gente vai ter o maior prazer de conversar com você aí Verdade. durante a nossa devocional. É isso. Vamos para a frase: você bloqueia seus milagres quando permite que suas circunstâncias dominem a sua fé. 10 circunstâncias, olha. Texto bíblico de hoje, Lucas 5, 4 e 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas 5, 4 e 5. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Amém. Vamos tratar aí sobre um milagre, né? Sim, Essa lindo. passagem aí famosa de Pedro pescando, não pegava nada, quando Jesus manda ele jogar a rede em um lugar específico, aquela rede fica repleta de peixe. Vamos ver o que o autor também nos direciona na sua devocional de hoje. Imagine que sua fonte de renda vem da pesca e, após uma longa noite de trabalho árduo, você retorna para casa sem um único peixe. Mesmo com toda a sua experiência, todos os esforços parecem em vão. A pesca foi um desastre. Como diz o ditado, naquela noite o mar não estava para peixe. É fácil imaginar a tristeza e a frustração de voltar para casa sem a provisão para a família, uma situação desastrosa. Isso foi vivenciado por Pedro, que após uma noite inteira de trabalho não havia pescado nada. Assim como Pedro, muitas vezes enfrentamos situações em que damos o nosso melhor, trabalhamos arduamente, mas os resultados não correspondem às nossas expectativas. Ficamos frustrados e preocupados, pois nossa sobrevivência muitas vezes depende desses resultados. Na história de Pedro, tudo muda quando Jesus entra em seu barco. Sem aviso prévio, Jesus desafia Pedro a lançar as redes mais uma vez e, ao obedecer, ele colhe uma quantidade abundante de peixe. Entenda que Deus tem um tempo e um propósito específico para realizar milagres em nossa vida. Muitas das vezes eles não ocorrem quando desejamos, mas quando mais precisamos. Hoje pergunto a você: como estão as suas redes? Talvez você esteja pronto de sair do mar e desistir, desanimado com resultados que não chegam. Compreenda, entretanto, que milagres ocorrem quando todas as alternativas humanas se esgotam. Por isso que é milagre, né? Isso que é milagre. Às vezes, tudo que precisamos fazer é entregar o barco da nossa vida a Jesus e convidá-lo para entrar e realizar o impossível aos nossos olhos. Muito legal o devocional de hoje, muito direto também. Esse início de mês o autor tem sido muito prático nas devocionais. Verdade. E tratou sobre essa passagem muito conhecida. E o tema, com Jesus tudo muda. A situação de Pedro ali mudou quando ele Jesus entrou no barco. E aí a analogia do autor é: o barco é a nossa vida. E muitas das vezes a gente tenta
tenta fazer pelos nossos braços, pelas nossas forças, e as coisas não acontecem. E muitas vezes é porque não estamos com o Senhor. Com o Senhor tudo muda. Mesmo que a gente pense em alguns momentos que Ele não está conosco, que está demorando muito milagre, essa relação aí, tempo, nosso tempo com o tempo do Senhor, o autor fala que muitas das vezes os milagres não ocorrem quando desejamos, mas quando mais precisamos. E quem conhece o nosso coração é o Senhor. Então, meu querido, a palavra de hoje é: não desista, não tire sua rede. Tem aquela canção, né? Quem mandou largar a rede, né? Quem mandou você parar? Volte para aquilo que você tem um propósito, e confie que o Senhor vai te ajudar. Amém. O especialista em fazer milagre é o Senhor. Amém. E o autor também termina falando que uma coisa que eu gosto muito de realçar: às vezes tudo que precisamos fazer é entregar o barco da nossa vida, ou o volante da nossa vida, ou a direção da nossa vida para o Senhor. Ali foi uma questão de milagre. Pedro era o ditado especialista. Pedro era pescador, Jesus não era pescador. Sim. Então Jesus realizou uma questão de milagre, porque Jesus era carpinteiro, né? Não sabia muita coisa de pesca. Mas ele fez a provisão. Aquela rede se encheu por uma questão de milagre, porque sabia da necessidade de Pedro. E o Senhor sabe das nossas necessidades, mas Ele precisa estar aonde? No barco da nossa vida. Então, com Jesus tudo muda. Amém. Sem Jesus, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Né? Muito interessante, né? E acho que foi na terça que a gente falou sobre foco, né? Manter o foco. E Pedro estava ali, tinha se esforçado a noite toda com os outros pescadores, né? Tanto é que quando Jesus fala para ele fala assim: olha, eu já fiz isso, mas esse mais faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Porque você pode até dizer para Jesus: Jesus, eu já fiz isso, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes de novo. Ou seja, ele se deu uma outra chance. Ele podia falar: vai para lá, seu carpinteiro, você não sabe de pesca, quem sabe de pesca é questão sobre a sua palavra, né? A gente canta isso, né? Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. É isso. Então a palavra do Senhor, sobre a palavra do Senhor, sob a palavra do Senhor, Pedro deu uma oportunidade de Jesus fazer aquele milagre na vida dele. Né? É isso. Deus tem um milagre certo na hora certa para você também. Hoje é devocional das canções, né? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. É isso. No tempo do Senhor, não no nosso tempo. Do jeito do Senhor, não do nosso jeito. Depois daquela rede, é muito lindo, né? Porque depois daquela rede e ver isso, né, no The Chosen ou nas criações de filmes evangélicos, cristãos, é muito legal ver essa cena da rede ali furando, peixe voando, peixe para tudo que é lado. Coisa linda. E depois o mais legal assim, né? Jesus faz aquele milagre. Eles estavam ali buscando a provisão, como a devocional diz. E Jesus estava buscando os seus primeiros discípulos, e depois deles experimentarem aquilo tudo, eles aceitaram o chamado de Jesus, deixaram a rede, os peixes, o barco e foram ser discípulos de Jesus. Então, Jesus sabe a hora de fazer o milagre porque Ele quer você, Ele quer te ter. Então, Ele vai fazer o que for necessário para isso. Naquele momento, Ele precisava mostrar o poder dele para aqueles homens, mostrou e trouxe aqueles homens para ele, né? O que você está esperando do Senhor? Creia que se o seu sonho e propósito estiver alinhado à vontade do Senhor, acontecerá no tempo do Senhor. Peça ao Senhor persistência, peça ao Senhor fé o suficiente. E tenha ousadia quando o Senhor mandar, decretar, o que Ele mandar fazer, faça com ousadia, com fé, com determinação e viva
o milagre do Senhor na sua vida. Amém. E confie que o mesmo Jesus que fez o milagre lá nessa época de Pedro, de estar escolhendo seu discípulo, é o mesmo Deus que faz hoje. Amém. Nós temos o nosso grupo Comunhão de Oração, inclusive convidamos você a fazer parte do nosso grupo. Sim, no WhatsApp. Nos seguir nas redes sociais. E tem várias pessoas e toda semana a gente presencia milagres. Glória a Deus. É Deus trazendo à vida uma criança que estava no leito ali quase já falecendo. Amém. É Deus mudando portas de emprego. Esse é o nosso Deus, porque essas pessoas estão convidando Deus para entrar no barco das suas vidas. E aí a parte mais difícil é com o Senhor, que é o milagre. Então vamos orar pedindo ao Senhor. Amém. Se você está com o Senhor fora do seu barco aí, coloque o Senhor na sua vida aí. Amém. Senhor, muito obrigado por essa devocional de hoje, onde nos atenta que o Senhor é um Deus poderoso ainda, Amém. um Deus que faz milagre, um Deus que quer se relacionar com a gente, quer estar com a gente, quer estar dia a dia, e que o Senhor tem um prazer de realizar milagres no seu tempo, não no nosso, mas o Senhor entende as nossas necessidades e entende os nossos sonhos, e precisamos, ó Deus, a nossa parte é que a gente compartilhe com o Senhor e mantermos a nossa fé alinhadas com aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, ó Deus, que é fidelidade, é amor, e que nessa devocional e nessa manhã e para o resto das nossas vidas sejamos confiantes que o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandona, o Senhor quer caminhar, quer que a gente vá mais uma vez, ou quer fazer de novo nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus, cheio de fé hoje. Lance a rede novamente, Amém. não desista, meu desista. querido. Insista que o milagre vai chegar, e a gente termina essa devocional de hoje com essa frase: com Jesus tudo muda. Aleluia. Um abraço. Beijo.